Olá, aqui é o pastor Fernando Mardegan e a gente está começando mais uma aula da Bíblia em 100 dias. Se você está vendo aqui no seu Stories, além de assistir, compartilha também com mais uma pessoa e Deus te abençoe. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui começando mais uma aula, da Bíblia em 100 dias. E agora também eu quero desafiar você a estar convidando outras pessoas. Vou mandar aqui uns convites pelo WhatsApp. Junto com você, ó. Já começamos. Coloquei lá no grupo. Nosso grupo VIP. Vamos colocar o endereço também, né? Isso aí. Olha lá. Foi. Muito bem, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá avançando a nossa leitura bíblica, né? Quem está em dia, nós já estamos em Juízes. Olha aí. Hoje é dia 25 e nós já estamos em Juízes. Dia 10 de abril nós vamos terminar a Bíblia toda. Você vai terminar junto comigo a Bíblia toda. Já pensou que legal? Chegar em abril, uma semana após a Páscoa, e a gente já está com a Bíblia toda concluída, para a glória de Deus. Que bênção! Estou mandando uns convites aqui, pessoal, pelo WhatsApp. Se você também puder fazer aí uns convites, faça uns convites, manda para seus contatos. O que você vai receber aqui agora é uma aula. Nós vamos estudar um pouco do livro de Josué, algumas impressões aí que eu tenho no meu coração sobre o livro de Josué. Nós vamos poder participar junto, crescer junto. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vou mandar mais um convite aqui. Vamos lá. Olha lá, ó. Não tem como o pessoal não vir, hein? Beleza, filho? Muito bem, pessoal. Então vamos lá, que bênção. Esse barulho aí é o portão fechando aqui do lado. Muito bem. Que bênção, glória a Deus pela vida de todos vocês. Buenas noches. Que Deus abençoe. Tem gente aí que está pela primeira vez com a gente ou não? Quem está pela primeira vez com a gente aí, levanta uma mãozinha. Quem já participou de todas as aulas aí comigo? Vamos lá. Quem já participou de todas as aulas comigo? Sejam bem-vindos aí, minha irmã. Eu vi minha sogra aí também. Ali a Rubiana, ali a Thalita e o Marcos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Esse é um tempo especial lá. A Leia não perdeu nenhuma, Clair também não. Nós estamos estudando a Bíblia juntos, né? Tem tantas pessoas que querem assim, eu queria um estudo bíblico, ter um estudo bíblico profundo da palavra. Nós estamos estudando a Bíblia toda. Então, cada semana eu pego um ponto principal da leitura da semana para a gente poder estudar. Além disso, a gente está tendo um período de intercessão. Eu vou publicar daqui a pouco no nosso grupo VIP do WhatsApp. Nós estamos orando essa semana, vamos começar a orar pela educação do nosso país, tá bom? Pelas escolas, pelos professores, pelos alunos, e merecem realmente nossa intercessão, especialmente esse ano. Foi um ano muito difícil para a educação e nós estamos aqui para interceder. Além disso, toda semana, segunda-feira, às 9 horas da noite, eu dou uma aula então sobre a Bíblia. Nós estudamos aqui vários assuntos, sempre baseado em algum dos textos que a gente está lendo. Hoje, especialmente, dia 25, nós já começamos a leitura de Juízes, mas eu vou pegar uma referência aqui de Josué e dar uma explicação para você, básica aqui sobre a palavra, e se aprofundar num texto bíblico, tá bom? Então vamos lá, queria começar com um período de intercessão. Se você também quer aproveitar, nós vamos estar agora orando pela educação, pelos professores, pelas escolas, vamos estar orando pelo nosso país. A educação do nosso país precisa muito da nossa intercessão. Há uma ideologia muito forte, querendo ser implantada dentro das escolas, não só dentro das escolas, mas na sociedade. Nós precisamos interceder, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue,
mas a nossa luta é contra principados e potestades. E nós precisamos, de fato, colocar o nosso joelho no chão e interceder. Nós vamos orar por cada professor. Há muitos professores que estão doentes, há muitos professores que estão com depressão, há muitos professores que têm passado por momentos difíceis, também alunos que esse ano não teve condições de receber uma aula regular. Alguns estudaram, alguns não estudaram, alguns conseguiram, receber um pouco mais de ensino, outros por conta de estar em casa, às vezes o ambiente não possibilita isso, então foi difícil esse ano para a educação e nós precisamos interceder. Tem algum professor aqui? Tem algum professor ou alguém da área da educação aqui com a gente? Que seja trabalho numa escola, ou enfim, alguém da área da educação que está com a gente aqui? Nós vamos estar orando, tá bom? Se você quiser também colocar algum motivo de oração para a gente estar orando, pode colocar, eu vou prestar atenção aqui nos comentários para a gente estar orando, beleza, meus irmãos? Então erga sua voz aí em oração, vamos orar pelas escolas, vamos orar pelos professores. A Daiane é da área de educação, imagino que sim, levantou a mão, a Daiane Santo, 2 Daiane da área de educação, mais alguém da área de educação? Nós vamos estar orando por vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês como professores, em nome de Jesus. Olha lá, educação infantil. Que bênção, Daiane, glória a Deus, que Deus te use muito. Você é uma pastora de coração lá na escola, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui com a gente. Quero interceder nesse tempo, Senhor Deus, por cada um desses alunos, por cada uma dessas vidas que estão aqui, Senhor Deus, buscando crescer, buscando conhecer mais a Tua Palavra, buscando, Senhor Deus, se aproximar mais de Ti. Estão buscando, Senhor Deus, um tempo, Senhor Deus, de renovo também na Palavra, de alimento na Palavra, de crescimento na Palavra. Que o Senhor venha agora nesse momento abençoá-los, que o Senhor venha agora tocá-los, Pai amado, com o Teu Espírito Santo, que se manifeste, Senhor Deus, nesse tempo o amor do Senhor na vida dos Teus filhos. Senhor Deus, nós clamamos nessa noite, Senhor Deus, intercedemos pelas famílias, intercedemos, Pai, pelas casas, clamamos agora pelo fluir do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em cada casamento, na vida de cada mãe, na vida de cada pai, na vida, Senhor Deus, de cada filho, nós pedimos a bênção do Senhor, Pai. Nós intercedemos também pela educação do nosso país. Nessa semana em especial, nós oramos pela educação, Pai. Oramos pelo MEC, pedimos ao Senhor, Pai, que coloque pessoas, Pai, que possam zelar pela educação, dar uma educação de qualidade, uma educação com princípios, com valores bíblicos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos também, Senhor Deus, por cada escola, seja municipal, estadual, universidades. Nós clamamos ao Senhor, Pai, por cada um desses alunos, que o coração deles, Pai amado, venha crescer em sabedoria, que o coração deles tenha um encontro com o Senhor, Pai, dentro das universidades, aquilo que já aconteceu, grandes avivamentos dentro das universidades, Pai, pessoas que se levantaram e transformaram, Senhor Deus, nações, continentes, Pai amado, dentro das universidades, que se levante, Senhor Deus, nesse tempo, Pai, pessoas que transformem, Senhor Deus, as nações, Senhor Deus, através da Tua Palavra, Senhor Deus, dentro das universidades. Nós oramos, Senhor Deus, pelas escolas municipais, oramos, Senhor Deus, para que em nome de Jesus, toda droga, Pai, se afaste, Senhor Deus, das escolas. Oramos, Senhor Deus, pela educação infantil, pela proteção, pela bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos alunos, pela bênção do Senhor também sobre a vida de cada um dos professores, Pai. Oramos para aqueles professores que estão enfermos. Pedimos ao Senhor nesse tempo, Pai, que venha trazer a cura sobre eles. Aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, emocionalmente, que o Senhor venha abençoá-los, Pai. Trazer, Senhor Deus, um refrigério nos seus corações. Nós pedimos a bênção do Senhor agora sobre a mente dos seus filhos. Pedimos ao Senhor, Pai, nesse tempo, Deus, que esteja protegendo as escolas de todo ataque das trevas, Pai, de todo terrorista, de toda pessoa mal intencionada. Nós oramos, Senhor Deus, nesse tempo também, Senhor Deus, que as escolas voltem para os estudos, Senhor, que os alunos voltem para a sala de aula. Senhor Deus, abençoe a nossa nação, livra a nossa nação dessa enfermidade, Deus. Nós clamamos ao Senhor nesse tempo, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, seja o centro, Pai amado, das nossas vidas e os princípios do reino de Deus também sejam o centro, Senhor Deus, da educação na nossa nação. Que a nossa nação, Senhor Deus, seja conhecida por amar o Senhor, por servir ao Senhor, por glorificar o Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus.
Abençoe cada professor que está aqui com a gente, Pai. Essas professoras, professores que se manifestaram, que o Senhor abençoe eles. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, os proteja, Pai, em nome de Jesus. E levanta, Deus, professores e professoras segundo o seu coração. Pessoas que sejam pastores de coração nas suas escolas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, professor, professora. Nós estamos aí nos 100 dias e essa semana orando pela educação do nosso país, orando pelos professores, pelas professoras, em nome de Jesus. Um tempo de bênção para a glória de Deus. Amém? Quem está aqui pela primeira vez na nossa aula, levanta a mãozinha aí, vamos ver. Boa noite, Beth. Já vi você aqui. Boa noite ao pessoal que foi chegando agora. Glória a Deus. Coloca aí hashtag 100 dias. Quando a gente começou, tinha na mente lá, 100 dias de governo. Normalmente os presidentes anunciam lá o que foi feito os primeiros 100 dias de governo. Então, os primeiros 100 dias do nosso ano, nós estamos nos dedicando à palavra e nós teremos fruto, em nome de Jesus. Olha lá. Adri, mulher de Deus, chegou aí, primeira vez que está na live. Quem mais aí que está na live pela primeira vez, ou de repente está caindo de paraquedas aí, tá bom? Se você está caindo de paraquedas, caiu no lugar certo. Deus te abençoe. Pessoal, então vamos lá. Hoje a leitura do dia 25, nós já estamos em Juízes, tá bom? Então nós já lemos, vou pegar a Bíblia aqui, nós já lemos essa parte, essa Bíblia sem estudo, então só a Bíblia mesmo. Então tá aqui, nós já lemos tudo isso aqui nesses 25 dias. Nós lemos o Pentateuco. O Pentateuco são 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia. Na aula passada eu falei sobre os espias, depois me aprofundei um pouquinho sobre os espias. Mas o Pentateuco tem algumas peculiaridades, e algumas pessoas falam assim, pastor, tem bastante repetição. Sim, tem bastante repetição, porque inclusive o livro Deuteronômio, tá bom? Olha aí, Deuteronômio significa a segunda lei. Por que segunda lei? Porque esse livro, ele está sendo reescrito. Está pegando tudo que já aconteceu, está reescrevendo a lei, tá passando a limpo ali, está reescrevendo a lei, está compartilhando então conhecimento, sabedoria, está dando uma resumida em algumas coisas. Então você vai encontrar um pouquinho de tudo aqui, um pouquinho de Levítico, um pouquinho de Números, um pouquinho de Êxodo. Você vai encontrar aqui de fato focando principalmente na lei do Senhor, E tem um dos capítulos muito importantes aqui de Deuteronômio, que é esse aqui, Deuteronômio, capítulo 6, que é então um convite, um dos textos mais importantes aí para o povo judeu, que considera esses 5 primeiros livros os livros da lei, tá bom? Então o povo judeu não distingue a palavra de Deus, eles não creem no Novo Testamento, eles não são cristãos, assim, alguns judeus cristãos que então consideram, e é importante você saber disso também, que, por exemplo, o nosso Antigo Testamento, considerado pelas igrejas cristãs evangélicas, na tradição cristã evangélica, o nosso Antigo Testamento é o mesmo do povo judeu. É por isso que quando às vezes algumas pessoas perguntam assim, pastor, por que na Bíblia evangélica foi tirado alguns livros do Antigo Testamento? Na Bíblia católica tem alguns livros que não tem na Bíblia evangélica. Não é que foi tirado da Bíblia evangélica, foi acrescentado na Bíblia católica. Livros de tradução alexandrina, que vieram então lá do Egito com o povo dissidente que estava morando lá, exilado lá, povo judeu, que traduziu alguns livros de tradução grega, traduziu e considera, são livros históricos, mas não são livros inspirados, canônicos. Então o povo judeu tem a mesma Bíblia, só está organizado de maneira diferente ao Antigo Testamento. Então você tem uma organização, tem 3 partes principais, tá bom? Então são os livros da lei, os 5 primeiros livros. Tem os livros proféticos, tá bom? Então todos os textos, inclusive Josué é considerado um livro profético, tá bom? Um livro profético. Josué é considerado um profeta. E os livros de sabedoria, o livro de poesia. Então, que são os livros Eclesiastes, Salmos, Provérbios. Esses são livros cantares, são livros de poesia, cânticos e poesias.
Esse então é a organização bíblica do Antigo Testamento, né? Leis, cânticos e poesias e profetas. Não existe esse negócio de profeta maior, profeta menor, né? Isso aí foi inventado e uma maneira de tentar explicar, porque profeta menor porque o livrinho dele é menor, tem lá 2, 3 capítulos, 1 capítulo, 9 capítulos, então não tem sentido isso aí, não tem nada a ver, são livros proféticos, né? Não está na sua Bíblia em ordem cronológica, o Antigo Testamento não está em ordem cronológica. E todo o Antigo Testamento, então, a organização que você tem aqui, ela não está em ordem cronológica e também ele foi escrito em hebraico, tá bom? Todo o Antigo Testamento está escrito em hebraico, é a linguagem original. Por isso que algumas pessoas às vezes vai ler a Bíblia e ele se depara com, por exemplo, lendo em português, com algumas frases diferentes, porque depende da tradução. Então a tradução, às vezes mais contextualizada, mais atual, uma tradução mais antiga, com letras, com um linguajar diferente. Há traduções que são assim, né, quando você vai traduzir textos. Né, eu também sou professor de espanhol, então por um tempo eu já traduzi alguns textos, pouca coisa, mas traduzi. Quando você vai fazer uma tradução, no caso do espanhol português ainda é muito próximo, né, a gramática muito próxima. Mas você pega, por exemplo, português e inglês, que tem a gramática, adjetivo, substantivo diferente, então trocado. O hebraico bíblico, por exemplo, não tem vogal. O hebraico bíblico é escrito também ao contrário, né? É daqui para cá. Né? O sentido da frase muda algumas coisas. Então, na tradução, às vezes, quem traduziu colocou a frase, interpretou a frase de uma maneira diferente do que deveria interpretar. O texto que você tem, por exemplo, da Sociedade Bíblica do Brasil, é o texto mais tradicional, que é a ARA, agora a nova linguagem de hoje não, a nova Almeida atualizada, são uma linguagem bem fiel ao original, que tenta traduzir meio palavra por palavra, e por isso que algumas frases ficam meio pesadas para o português. A linguagem de hoje, ela usa uma tradução um pouco diferente, por exemplo, não traduz palavra por palavra, traduz o sentido da frase. Então algumas palavras se perdem, às vezes perde o sentido bíblico das coisas. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você vai ler algum texto bíblico que são alguns textos que são importantes, são doutrinários, que você precisa ter uma noção ou pessoas que consultem o original para te dar um parecer melhor, uma interpretação melhor para alguns textos, para você não formar. E às vezes até na tua leitura errada do português, você às vezes entende uma coisa totalmente errada e o risco de você colocar isso como uma verdade na sua vida e acabar te prejudicando, porque não é o que a Bíblia está dizendo. Tá bom? Estou te dando uma explicação básica para você entender. Se você tiver alguma pergunta aí, pode colocar. Se for pertinente, eu respondo, tá bom? Então tá lá, nós vamos chegar em Josué. Josué, então, o primeiro livro profético. Josué é discípulo de Moisés e ele está então assumindo a direção do povo de Deus agora nessa jornada. Eu destaquei aqui na aula passada que Josué e Calebe se tornou então pessoas que viveram acima da média do seu tempo, né? Dentre os 12 que foram enviados como espias, Josué e Calebe se tornaram um diferencial. Eu quero dizer para você, às vezes você está olhando demais para os seus tropeços, às vezes você está olhando demais para as suas dificuldades e você não se considera que você pode ser então o Josué e o Calebe dessa história. Você pode ser. Aliás, há um chamado de Deus sim para que você seja, um chamado de Deus. Há alguns pastores aí, Deus abençoe vocês, pastores. Pastor Eduardo, pastor Galvão, que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Você às vezes não considera o quanto Deus tem um chamado para a sua vida, para que você seja uma pessoa que faça a diferença e que lute contra a indiferença. Que você faça a diferença e que você lute contra a indiferença. Eu lendo o texto bíblico e me atentando ao que Deus tem falado, né, principalmente tentando trazer uma resposta para esse tempo que nós estamos vivendo, trazendo uma interpretação por esse momento que nós estamos passando também, trazendo uma aplicação para a nossa família, olhando para a vida de Josué, eu vejo Josué assim, um homem que cresceu no altar, um homem que corajoso, lutou batalhas já, um homem que, apesar de não ter tido essa experiência como de Moisés, mas que tinha
sabia dos princípios, ele não veio do nada. Então assim, ele sabia dos princípios, aonde que ele estava? Ele estava ao pé do monte, ele estava na entrada da tenda, ele estava ali vendo Moisés, ele estava observando e aprendendo o máximo possível com Moisés. Deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes você está focando e esperando somente a cerejinha do bolo, o fim do processo, o resultado do processo, e você não está avaliando o processo. Deus, ele é um Deus de promessas na nossa vida, Deus é um Deus poderoso na nossa vida, mas Deus também é um Deus que tem processos na nossa vida. E esse processo precisa ser respeitado. Agora chegou o tempo. Então Deus levantou Josué. Quando Deus levanta alguém, Deus trata também de legitimar essa pessoa. Eu sou líder de uma igreja local, eu pastorei uma igreja local e eu tenho orado ao Senhor todos os dias. Já fazem 7 anos que eu pastoreio a mesma igreja local. E eu tenho dito ao Senhor, Senhor, é o Senhor quem legitima a minha autoridade e a minha liderança, só o Senhor. Quando eu vou instruir um líder, eu falo a mesma coisa, é o Senhor quem vai legitimar a sua liderança, você tem que estar na presença de Deus. E eu vou te falar um pouco sobre isso hoje. Porque quando você está na presença de Deus, o Senhor, Ele te desafia, as pessoas não acreditam em você. É o mesmo que aconteceu com Moisés, sempre esse processo. Deus te desafia, as pessoas não acreditam em você. Deus desafiou Abraão, as pessoas não acreditavam nele. Deus desafiou, então, você pega lá a vida de Moisés, as pessoas não acreditaram nele. Mas no final da jornada, Deus legitimou a autoridade. Deus enviou o seu único filho, as pessoas não acreditaram nele, mas Deus legitimou a liderança. Eu vejo Josué aqui, então, esse exemplo dessa liderança, dessa pessoa que, segundo a palavra, está assumindo, realmente por mérito, a liderança do povo, era a pessoa, junto com Caleb, mais corajosa e mais capacitada para assumir a liderança do povo, mas não quer dizer que as pessoas acreditam nele. Você sente? Quem aqui exerce algum papel de liderança, seja na igreja local, seja na sua vida pessoal, seja no seu local de trabalho? Quem exerce liderança aqui? Vamos lá, vamos ver. Quem exerce liderança aí? Vamos lá, se tem mais alguém aí que exerce liderança. Às vezes você acha que você não exerce liderança. Você fala, mas eu não sou líder. Claro que você é líder. Se você é pai, você é mãe. Você no seu trabalho tem pessoas que você precisa direcionar. Então sempre a gente está exercendo liderança. E Josué está aqui. Olha lá, Nilza, muito bem. Isso aí, ó, exercendo liderança. Olha lá, Márcio, muito bem, Márcio, que benção. E Josué começa então a sua caminhada. Eu quero que você vá comigo aqui em Josué capítulo 1. Pega a tua Bíblia aí. Isso, pega a tua Bíblia. Josué capítulo 1. Aí minha mãe está aí também, ó. Que benção, Ivete é minha mãe. Josué capítulo 1. Olha lá, liderança pessoal. Eu não vou ler todo o texto, eu vou destacar alguns versículos, tá bom? Para a gente poder conversar. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Então tá aqui, ó. Deus está dizendo a realidade para a vida de Josué, dizendo assim: Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora o que você precisa fazer? Você precisa atravessar esse Jordão. Qual que é o Jordão que você também tem que atravessar? E eu quero lembrar você que a palavra Jordão significa aquele que desce. O Jordão é um dos rios que são mais baixos do mundo. E, normalmente o rio é acima do nível do mar. O rio Jordão ele é abaixo do nível do mar. Por isso que Jordão, a palavra Jordão significa aquele que desce, humildade. Todos os profetas tiveram que passar pelo Jordão. E você está aqui, junto com Josué. Josué tem que fazer o quê? O Senhor está falando assim: Josué, você vai ser o líder do povo. Eu vou te levantar como líder do povo. Porém, preste atenção no que eu vou dizer, Josué. Você vai ter que passar o Jordão. Você vai precisar passar o Jordão. Deixa eu dizer para você, você precisa passar o Jordão. Precisa descer, precisa se humilhar. Jesus precisou passar o Jordão. Você consegue fazer esse link comigo? Estou fazendo vários links aqui no Novo Testamento.
Jesus também teve que passar o Jordão. Ele desceu o Jordão e foi batizado. Então nós precisamos passar o Jordão. E não o Jordão físico, mas o Jordão espiritual. É esse Jordão que eu e você precisamos passar. E aí o Senhor está falando para Josué assim: como prometi a Moisés, versículo 3, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Você precisa conquistar algo nesse momento? Tem algo que você tem que conquistar? E aí tem uma promessa sobre aqueles que descem o Jordão. Essa promessa não é para nego metido, não. É para quem desce o Jordão. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Pé significa, né? Quando Paulo vai falar sobre a armadura espiritual, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que uma das armas que nós colocamos é a sandália do Evangelho da Paz. Aonde nós colocarmos os nossos pés, nós geramos paz, nós geramos conquista. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: nesse momento onde você tem pisado, você tem conquistado? Você tem transformado o ambiente ou o ambiente tem te transformado? E aí? Quando você chega num ambiente, está num lugar, você transforma o ambiente ou o ambiente te transforma? Porque o risco de o ambiente te transformar, se o ambiente for ruim, é muito grande. Desculpa que chutei o lugar. O risco do ambiente te transformar, principalmente se for ruim, é muito grande e pode prejudicar a tua jornada. E o Senhor está falando assim, ó, como prometi a Moisés, há uma promessa que está além da sua vida. Há uma promessa sobre as nossas vidas que está lá na vida de Abraão. Você pode reivindicar essas promessas. Você pode trazer existência. Né? Talvez uma das palavras que eu tenho mais dito nesses últimos 2 anos tem sido: traga à existência o que ainda não existe. Traga à existência o que ainda não existe. Comece a gerar e trazer à existência o que ainda não existe. Seu território, versículo 4, se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então o Senhor está reafirmando aqui, não está dizendo assim, você não vai ter dificuldades, não está dizendo aqui, você não vai ter guerras, você não vai ter lutas, não está dizendo aqui, não vai ter inimigos, não vai ter traidores, não vai ter pessoas que vão fazer você andar. Não é isso. Pelo contrário, eu vou estar com você todos os dias. O Senhor vai estar com você todos os dias. E aí um chamado: seja forte, mãe. Um imperativo: seja forte e corajoso. Essa palavra, seja forte e corajoso, normalmente quando você vai a um luto, por exemplo, né, as pessoas costumam dizer isso. Às vezes pega aquela pessoa que está enlutada e diga assim: seja forte. Por que diz isso aquela pessoa? Porque naquele momento ela está diante de um momento de fraqueza, está dizendo: seja forte. Então, se a gente olhar para a vida de Josué também, a gente pode ver que nesse momento talvez ele está num momento de fraqueza. Ele está num momento de incerteza, ele está num momento que ele está com medo de todo o desafio e de toda a situação que ele tem para viver. Mas naquele momento o Senhor está dizendo: seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E aqui o discípulo já superou o seu mestre. Porque Moisés, quando recebeu o chamado de Deus, ele titubeou, ele se esquivou e ele também teve que levar alguém junto. Teve que levar Arão junto. Ah não, Senhor, não tenho capacidade, eu não sei falar, e várias desculpas que ele vai dando. Agora aqui Josué já superou o seu mestre. Eu não sei com quem que você já aprendeu, mas você precisa ter pessoas que impuseram as mãos sobre a sua vida, que te abençoaram, que oraram por você. E não se coloque, mesmo que você já esteja até melhor que o seu discipulador, nunca se coloque como alguém que é mais do que essa pessoa. Pelo contrário, seja grato ao Senhor e honre essa pessoa como alguém que te instruiu, como alguém que te capacitou, como alguém que foi um instrumento de Deus na sua vida. Não precisa ficar com aquela mentalidade assim, né? Às vezes tem pessoas que têm aqui uma coisa doentia até, uma coisa assim de domínio. Não.
O seu Senhor é o Senhor dos céus, é uma pessoa, aquela pessoa ela te instruiu, ela compartilhou com você, ela foi um instrumento de Deus na sua vida, tanto com as suas fraquezas, debilidades, quanto com as suas forças, né, com a graça de Deus na vida dessa pessoa. E diante dessa força, agora Josué não está se esquivando. Ele está com medo, mas ele não está se esquivando. Deus está falando assim, você vai herdar a terra. Seja somente forte e corajoso e tenha o cuidado de obedecer. Porque se você não prestar atenção na palavra e na obediência à palavra, você de fato nunca vai chegar onde Deus tem para você. Josué está aqui, começando uma jornada. Mas o principal passo dele é a obediência. Eu quero perguntar para você, como que está a obediência na sua vida? Às vezes, obedecer pessoas que você não conhece, que você não tem intimidade, você não tem coragem de falar não, você não tem coragem de responder, beleza, tá ótimo. E com as pessoas que estão perto de você? E com aqueles que são autoridade, exercem autoridade diante de você, como que você tem agido? Né, tem um ditado que diz que as pessoas dizem que assim, é melhor dar dinheiro do que intimidade. Porque às vezes a pessoa ela tem intimidade e ela então às vezes despreza a obediência. E a obediência é sim o ponto da sabedoria de Deus, é o ponto do temor. Não fala lá na palavra que o princípio da sabedoria é o temor? O temor de Deus. E o princípio do temor qual é? A aliança. E o fundamento da aliança é a obediência. Então, a obediência à palavra, o que Deus tem para você. E não fica assim casquetando com coisinha, não, porque tem gente que fica prestando atenção nas borboletinhas e não presta atenção no elefante que está passando. É o que Jesus disse. Às vezes você está prestando atenção no cisco que tem no olho do irmão e você não está vendo a trave que tem no seu. Então não se perca em ficar olhando para aquele mundaréu de borboleta que está passando perto de você, não. Olha para as coisas que você precisa fundamentar, que são fundamentos, que você precisa obedecer. Quais são eles? Dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu lar, né? no seu relacionamento com Deus. Parece que Deus tem que sempre, então, tá perdoando a gente, porque a gente mesmo, quando a gente falha, é consciente que se chama iniquidade, Deus tem que nos perdoar. Não. E aí? Será que não é hora da gente obedecer e mudar? Porque você vai ter coisas para fazer amanhã, você vai ter coisas para fazer depois da manhã, você vai ter provas para fazer, você vai ter trabalhos para realizar, você vai ter dias bons e dias ruins. Hoje se fala tanto de inteligência emocional, né, que é isso que faz a pessoa ir para frente, prosperar, e de fato tem sentido que se ensina. Agora, e a inteligência espiritual? E a capacidade da obediência espiritual? Será que se não obedecermos a Deus, não seremos mais bem-sucedidos naquilo que nós fizermos? Porque a palavra diz aqui, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Por que a leitura da Bíblia? Porque te faz lembrar, faz ficar fresco. Ou vai dizer você que não está lendo a Bíblia com a gente em 100 dias, que você lê a Bíblia mesmo que chega naquela parte de genealogia, aquele monte de genealogia, e você chega de repente diante de uma palavra dessa de Josué e aquilo vem para cima de você. Aquilo, eu tenho até atrasado às vezes a leitura porque Deus tem falado muito ao meu coração. Deus tem ministrado muito ao meu coração. Josué, seja forte, seja corajoso, mas agora, obediência. Não deixa de falar dessas palavras. Mas nós deixamos de falar. Nós achamos que a gente tem que ser um papagaio de circo, aqueles papagaio que fica repetindo as coisas só, tá bom. A repetir versículo bíblico. Tá bom, não, você tem que ter versículo bíblico no teu coração. Para que quando você está diante de uma situação, você saiba agir diante da palavra. Você saiba se posicionar diante da palavra. O que a palavra diz? Cumpra fielmente, diz aqui, o versículo 8, né? Cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha o que o Senhor está dizendo, não desanime.
Por que Deus está dizendo para Josué não desanimar? Será que Josué, um cara como Josué, desanima? Será que uma pessoa como Josué tem a capacidade, vai desanimar? Sim, pode desanimar. Assim como a Eliana, a Daiane, a Beth, a Milena, assim como qualquer pessoa que está aqui, pode sim desanimar. Agora, o que vai nos levar para cima de novo? O que vai nos colocar para cima de novo? Sabe o que vai nos colocar para cima? A obediência. A obediência. Aquilo que está proposto. Propósito. Meu Deus, as pessoas começam, não terminam. As pessoas iniciam, mas não concluem. As pessoas se convertem, mas não convertem. As pessoas se batizam o corpo, mas não batizam o coração. Está igual o texto bíblico, que Paulo está lá combatendo os judeus, dizendo assim, vocês circuncidam, né, o corpo de vocês, mas vocês não circuncidam o coração de vocês. Então hoje há muitas pessoas que se batizam, são consagradas, pastores, líderes, né, passam por esse momento no corpo, mas no coração não. Porque eles voltam atrás, eles retrocedem, ele quebram a aliança. No casamento, na família, começa, mas não termina. Nós precisamos começar e nós precisamos terminar. Deus estará com a gente. Eu estava ajudando um rapaz, eu compartilhei isso na mensagem ontem e vou compartilhar de novo esse exemplo, porque eu tenho certeza que vai servir para alguém aqui. Às vezes você está numa situação agora que você fica... às vezes, tem pessoas que às vezes passam por isso, está tudo estragando na minha casa, as coisas não estão dando certo, Deus está me amaldiçoando, o inimigo entrou, não sei o que aconteceu, e assim vai. Tantas coisas que as pessoas falam. Eu também já cheguei a pensar algumas vezes isso. O que será que eu estou fazendo de errado? A paz, minha irmã. O que será que eu estou fazendo de errado diante de uma situação? Quem já pensou isso aí? Você já pensou isso também ou não? Coloca aí nos comentários. Você já passou por isso? O carro está estragando. Só porque eu comecei a buscar Deus, o diabo está se levantando contra a minha vida. Meu querido, o diabo é nosso inimigo e pronto, acabou. Você sabe disso. Sempre será nosso inimigo. E ele vai pisar no teu pescoço, principalmente quando você está longe de Jesus. Porque ele não quer que você volte, porque você já conheceu a verdade. Talvez a verdade não te libertou, porque você não permitiu que ela te libertasse. Mas então agora ele sabe que você sabe o caminho, então ele vai querer mesmo pisar no teu pescoço. E aí essa pessoa, um abençoado, se estiver aqui, glória a Deus pela tua vida, porque seu testemunho está abençoando outras pessoas. Ele está desanimado, ele disse para mim. Desanimado porque estava tentando voltar a buscar Deus nessa pandemia, muita gente enfraqueceu. E aí estava dando as coisas tudo errado. Ele contou uma situação, olha, saindo de casa, vai para a igreja, pneu furou. Aí já fiquei nervoso, já voltei para dentro, falei, não vou na igreja, querendo fazer as coisas certas, e aí não consigo, e inimigo, e Deus não me protege, assim por diante. Conectou aqui, voltou. Voltou aí, pessoal? Boa conexão ou não? Tá legal? Deu uma piscada aqui na minha conexão. E aí eu disse para ele assim, bom, eu sou pastor, mas meu pneu também fura. Eu disse para ele, eu estava indo aqui a preparar um encontro de líderes, pastores, estava indo preparar o lugar que eu ia fazer um retiro. Dar uma olhada lá como estavam as coisas. No meio do caminho o pneu furou também. Mas sabe o que eu fiz? Parei lá no barro onde que o pneu furou, que era uma estrada rural. Eu me coloquei lá, me sujei tudo, mas arrumei o pneu e fui para frente. Por que eu estou dizendo isso para você? Ô Josué, seja forte, seja corajoso, você já viu a terra, você sabe como que ela é. Você vai liderar o povo, você vai conquistar, pela obediência, você vai conquistar. Seja forte, seja corajoso. O que Deus já falou para você? Então obedeça o que Ele falou. Não crie coisas novas enquanto você não obedecer. E não coloque de lado aquilo que Ele já falou. Simplesmente o obedeça de todo o seu coração. E aí, enfim, Josué então segue essa jornada. O desafio com o povo, eles vão, eles se santificam, Deus fala para eles, se santifica, sempre antes de algo grande que vai acontecer, vem um tempo de santificação. Jamais vai acontecer algo grande na sua vida sem um período de santificação. Então, Deus já sabia, Deus já tinha algo grande para eles, então falou, se prepara. Significa assim, a parte de Deus já está feita. Agora vocês têm que se preparar para chegar até aqui. Deus já esticou a corda, está aqui. Agora você tem que se preparar para chegar até aqui. Se você não se santificar, não vai acontecer, vai perder.
E aí você tem a história de Acã, por exemplo. Acã está lá no meio do povo. Né? Acã está aqui no meio do povo, né? Em Josué, capítulo 7. Acã está no meio do povo. Uma pequena batalha, nem desloca todo o exército, só um pequeno exército para destruir. E aí de repente eles perdem a batalha. Por que eles perdem a batalha? Por causa de um homem que escondeu o pecado. E esse é o princípio que se aplica na família, que se aplica na igreja, que se aplica na nossa vida com Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê o eu, Ele vê nós. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o dedo, Ele vê o corpo. Quando Deus está olhando para nós, seja o que for, seja o bonitão ou o feião, Deus está vendo o corpo. Naquele momento Deus falou assim, eu não tenho como abençoar vocês, tem pecado no meio de vocês, tem que haver arrependimento. Olha o ambiente de temor. Você já imaginou, né, o ambiente de temor? Isso mesmo, depois que estou no caminho de Deus, todo me chama de chata, careta o tempo todo. Isso é normal, viu, Eliana? Isso é normal, isso acontece todo dia. Isso mesmo, acontece. E aí você vê que Deus está olhando para o povo e fala assim, Josué tem pecado, tem que haver arrependimento. Vai lá, encontra Acã, pecado gera morte, né? Perde Acã, da tribo de Judá Acã era. Olha só que situação, né? E o povo perdeu batalha. Quanta gente morreu? Porque quando um ganha no reino de Deus, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. É na família esse princípio. Esse princípio é para a tua família, é para a tua casa, é para você, é para mim. E aí nós chegamos então, né, voltando um pouquinho aqui em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4 tem uma passagem impressionante, talvez você não se atentou a ela. Eles estão atravessando o Jordão. Todo o povo, a arca da presença vai na frente. E aí você tem que lembrar que a arca da aliança, ela era uma caixa, né, de madeira revestida de ouro, para dizer assim, onde agora nós somos a arca. Cadê a arca, pastor? Onde está a arca da aliança? A arca é você. O tesouro está dentro de você. Então a arca era carregada aqui, ó, 2 varas, né? Atravessava. Então eram 4 pessoas, elas carregavam a arca, uma cada uma nos ombros. Porque a presença não é para ser carregada num carro novo. A presença não é para ser carregada numa estrutura bonita. A presença se carrega no ombro de um ser humano, de um filho. A presença se carrega aqui, ó. É aqui que se carrega a presença. É aqui que nós carregamos a presença. Então nós colocamos a presença aqui, força, e a gente carrega. A presença ia na frente. Os sacerdotes foram, levaram a presença na frente, o rio se abriu, o Rio Jordão, e aí todos passaram. E aí os sacerdotes passaram e houve ali um ato profético. 2 altares foram levantados. Se você prestar atenção em Josué capítulo 4, talvez você não prestou atenção, vai ter que ler de novo. Ali são levantados dois altares. O primeiro altar que é levantado é dentro do rio. Preste atenção, 12 pedras dentro do rio. Quando o fluxo do rio voltasse, ninguém veria mais esse altar, mas era para ele estar ali. E o outro altar era fora do rio. Era para também colocar 12 pedras como um sinal de testemunho pelo que aconteceu naquele lugar. O que são esses 2 altares? O primeiro altar, então, que foi deixado dentro do rio, é a presença de Deus dentro do seu coração, é a tua vida com Deus. Talvez ninguém vê, mas ela precisa estar ali. É o Betel que você está edificando. A diferença do Betel e do Babel: o Babel é uma torre que todo mundo vê, Betel é uma pedra, que é um altar de pedra, onde você só recosta a cabeça e dorme no deserto, e Deus se manifesta ali, Jacó vendo ali o céu se abrindo e os anjos de Deus descendo e subindo. Então naquele momento você vê a presença de Deus se manifestando. O altar que está dentro do Jordão, deixa eu ver o que ela está dizendo, ao tocar dos pés na água, o Jordão se abre. É isso aí, né, Leia? Tem que colocar o pé no Jordão, com a presença de Deus. Então você está diante de desafios. Eu estou fazendo um estudo bíblico de aplicação na sua vida, porque de nada adianta você conhecer a palavra. Eu me formei num dos melhores seminários do nosso país, Instituto Bíblico do nosso país. Só que assim, ó, havia homens de Deus lá, havia mulheres de Deus, mas havia pessoas que só estavam lá cheios de palavras. Professores que
Às vezes estava ali, ó, dando uma aula, era o bicho para dar aula, era o bichão. Mas a vida deles era péssima. A vida deles em família era péssima. Aí saía dali, às vezes ia sentar num barzinho, tomar um chopp. O que adianta? Ter tanto conhecimento e não ter a prática porque não tem o coração. A fé cristã é a fé do coração, meu querido. Aonde está teu coração, está o seu tesouro. A fé cristã é a fé do coração. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Aonde está o coração do povo de Deus? E aí você vê aqui, ó, o altar é feito dentro do rio. Porque ninguém está vendo, mas é a presença. Então, assim, é a tua vida de oração. E não adianta você querer enganar Deus com a sua vidinha de oração. Você falar o quanto você ora, sendo que você não ora nada. Você não busca Deus, não tem intimidade com Deus. Então construa um altar dentro de você. Ninguém vai ver, mas ele existe e ele está ali como testemunho diante de Deus. O outro altar é fora do rio. E esse altar fora do rio é o testemunho. Para quê? Para você contar para os seus filhos. A Bíblia fala assim, esse altar vai ficar aqui como um testemunho para você contar para os filhos. Quando as pessoas perguntarem o que é esse altar, aí alguém vai dizer, foi quando Deus libertou o povo do Egito, atravessaram o deserto, vieram, então chegaram aqui e aqui testemunharam, para abrir o Rio Jordão. É um sinal do testemunho. E hoje os cristãos precisam testemunhar da sua fé, tem que ter um altar do testemunho na sua vida. De nada adianta você ter um altar da presença dentro do seu coração se essa presença não gera testemunho. Às vezes você tem o altar da presença, um belo de um monge cristão. Altar da presença, mas não tem altar do testemunho. E a maioria tem altar do testemunho, fala igual papagaio, mas não tem o principal, o altar da presença. Tem que haver dois altares na sua vida. O altar da presença e o altar do testemunho. Em nome de Jesus. O que você está achando aí? Tá bom ou não? Dá para aprender alguma coisa? Com Josué? Com o memorial que é feito aqui? Tá legal? Olha que texto maravilhoso, né? O 3, versículo 15. O Jordão transborda em águas às margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zareta. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, ecoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Agora você imagina aquelas cidades que estão próximas ali, Jericó, que era a maior cidade, vendo isso acontecer. Porque não tinha como não ver. Não era 2, 3 pessoas atravessando um rio. Era mais de 1 milhão de pessoas atravessando o rio. Eram milhares de pessoas atravessando o rio. Era uma multidão atravessando o rio. Era uma grande multidão atravessando, todo mundo viu. Então aquele testemunho da presença de Deus gerou no coração das pessoas, daquelas cidades, gerou um temor. E aqui eu quero trazer uma outra lição para nós. Eu até escrevi aqui na Bíblia, eu falei assim, é assim que tem que ser, é assim que o mundo tem que ver o cristão. O mundo tem que ficar com temor ao olhar para a vida do cristão. Mas hoje o mundo tem dado risada da vida dos cristãos. Sabe por quê? Porque são motivo de piada. Não pelas suas convicções, mas pelas suas conveniências. O cristão é motivo de piada, é o cara que não paga, é o cara que troca de mulher toda hora, é o cara sem vergonha mentiroso, é o cara que fica enganando os outros. Eu sei que tem um mundaréu de cristãos bons, abençoados, mas está aí vários estragando a classe. Tem como tirar? Não tem, é o joio no meio do trigo. Não dá para tirar, Jesus falou. Mas nós podemos dar uma melhoradinha nisso aí. Eu tenho orado para que a cidade, quando passe perto de nós, perceba a presença de Deus. Não perceba a sua vida, não. Não dá um like para você, não, mas perceba a presença de Deus. Perceba a presença do Espírito Santo e sinta um temor.
né? Eu sou na vida pastoral e você tem algumas situações, né? Você tem o bêbado que você encontra, você tem o andarilho que você encontra. Agora tem uma situação que é impressionante. Você vai, de repente surge um demônio, né? E o demônio, ele vem fazer a promoção do reino de Deus. E aí, às vezes, né, quem não tem experiência, às vezes vai numa situação que você tem até com medo daquela situação. Às vezes gente com faca e com arma e falando grosso, aquela mulher falando grosso, aquele homem magrelinho virando mesa e levantando as coisas. E de repente você chega lá e no nome de Jesus, aquele demônio te obedece. Aquele demônio vai embora. Às vezes com um pouco de resistência, mas vai embora. A partir daquele momento ali, aquelas pessoas que estão próximas começam a olhar para aquela situação e principalmente para você como mensageiro do reino de Deus, com temor. Elas começam a olhar com temor. Elas começam a temer a Deus, elas têm uma reverência a Deus diferente diante dessa circunstância. E isso é bom. Desde que produza sabedoria. Porque só o temor ali, sem a sabedoria depois sendo gerada, não vai dar nada. Porque daí na hora que você percebe que aquela situação passou, você alivia seu coração. Mas hoje é o momento de você pedir ao Senhor, Senhor, manifesta os teus milagres na minha vida. Se consagre para isso, né? Josué 3 é consagração. Se consagre para isso. Coloca o pé no Jordão, atravessa com a presença, construa um altar no meio do Jordão para ninguém ver. Se eu perguntasse para você aqui como que está a sua vida de oração, a sua vida de Netflix eu sei como que está, mas a de oração eu tenho certeza que nem de todos aqui está em excelência. Mas talvez a sua série no Netflix está 100% e você não vê a hora de sair o próximo episódio para você assistir. Mas e o próximo momento para você orar? Não, eu sou um homem de oração, eu sou um homem de subir no Monte das Cobertas. No Monte das Cobertas, só se for. Agora está fresquinho de novo, né? Está chovendo bastante, está fresquinho. Precisa se posicionar, um altar fora e um altar dentro. Um altar de mudança, um altar de transformação, um altar de pureza na nossa vida, um altar que venha realmente transformar. Aquelas cidades viram toda aquela manifestação de Deus e agora aquelas cidades, elas já estão se preparando para ser conquistadas. Que as nossas cidades estejam se preparando para ser conquistadas, estejam assim pensando assim, meu Deus, eu não me converti ainda, mas se eu me converter eu vou naquela igreja. Eu não me converti ainda, nem quero me converter, mas se eu me converter eu quero ser como aquele cara lá, ó, aquela mulher lá. Eu não me converti, mas eu quero ser igual aquele lá, ó. É de verdade. Não é minha boca não. Não é crentão não, é cristão. Não é varão não, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Dá para ver nos olhos dele. Que quando olho dentro dos olhos dele, eu vejo fogo. Fogo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E aí vem, né? Não vai dar para continuar, nós já temos aqui 53 minutos de live. Mas tantos testemunhos extraordinários. E a vida de Josué é marcante. Você gosta de declarar, escrever lá na porta da casa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer para você que aquela declaração de Josué foi uma declaração de confronto. Não foi uma declaração assim de amizade, vamos lá meus amiguinhos. Não, foi declaração de confronto. Naquele momento ali ele estava confrontando todo o povo diante das decisões que eles tinham que tomar. Estava confrontando. Talvez naquele momento todo mundo o abandonaria. Mas ele está falando assim, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Então às vezes você olha para esse texto, você olha assim como uma coisa meio doce, uma coisa mais, né, um momento assim bem, legalzinho. Não foi um momento legalzinho, não foi um momento de confronto, um momento de convicção. E esse tempo é um tempo, guarde isso no teu coração, é o momento que eu e você precisamos ter convicções. Parar de ser um cristão meia boca, cristão de domingo. Parar de ser um cristão que desiste diante de qualquer chuvinha rasa que vem. Parar de desistir em toda circunstância que aparece na nossa vida, seja boa ou ruim.
mas em nome de Jesus a gente se levantar. Pastor, te saludo desde Paraguay, es la primera vez que te escucho, pero quedé impactada por la palabra, muchas gracias. Ñandeyara Tanderovasá. Deus lhe bendiga, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada uma dessas. Eu disse para ela, Ñandeyara Tanderovasá. Como eu morei no Paraguai, eu aprendi só essa frase em Guarani. Que Deus te abençoe. Ñandeyara Tanderovasá. Em nome de Jesus. Meus queridos, temos 5 minutos, eu quero ter um tempo de oração com vocês. Então tá aqui, Josué, né? Se você não chegou aqui ainda, chegue. Né? Se você já está em Juízes, parabéns. Né? Eu confesso para você que todo fim de semana eu atraso minha leitura por causa dos cultos, né? E as reuniões, as coisas, e eu recupero até terça-feira. Em nome de Jesus. Super biento Guarani. Tá bom. Então tá bom. Ñandeyara Tanderovasá de novo. Isso aí, Lídia. Que Deus lhe bendiga. No nome de Jesus. Tem um pessoal, vou aproveitar aqui para divulgar. Tem um pessoal aqui da igreja, junto com alguns irmãos que estudam ali na fronteira, que eles vão abençoar um orfanato lá no Paraguai, um hogar de ninhos no Paraguai, e ali em Presidente Franco. Esse lugar, eu vi fotos, tem um projeto que ajuda lá, chama Projeto Eu Abraço, chama, e eles estão levantando recursos para levar cobertas, para comprar roupas, para servir as crianças. São, se eu não me engano, umas 40 crianças, 30 ou 40 crianças que vivem lá. Quando a gente morou no Paraguai em 2004, nós ajudamos um hogar de ninhos. Ajudávamos lá timidamente, um projeto bem tímido, mas um pastor que a gente apoiava era o coordenador daquele hogar. Eles tinham muitas necessidades mesmo, muitas necessidades. Eu posso te garantir que é muita necessidade que tinha naquele hogar de ninhos. E eu acredito que as condições sejam parecidas. Então, se você quiser ajudar esse orfanato de crianças de alguma forma, não dá para pegar assim um mundaréu de doação e levar, não dá para passar alfândega. Então, de preferência, tem que ser com recurso. Se você quer ajudar, eu estou aqui me dispondo, né? Se você me conhece, você já sabe da idoneidade, eu destino esse recurso que você mandar, né? Eu posso te passar um link, tem uma vaquinha que eles já estão fazendo, eu posso passar um link aí de depósito para você, até da conta da igreja, de repente, para você mandar, me informa e eu destino lá para esse pessoal levar lá e servir esses irmãos lá. Eu trabalho com missioneiros em prevenção de abuso infantil, que nesse tempo abunda aqui. É isso aí, Lídia. Que ciudad tu eres? Vamos ver se é Agüero, Silguero. Tá bom, meus irmãos. Então nós vamos orar, vamos aproveitar e orar por essas crianças. Nós estamos orando pela educação, vamos orar por essas crianças, pelo trabalho da Lídia. Lídia, uma honra ter você aqui, que Deus te abençoe muito. Me manda uma mensagem depois para a gente conversar um pouco mais. Que Deus abençoe muito a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos teus filhos e filhas. Quero pedir a tua bênção agora, Pai, sobre a vida deles. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor derrame sobre eles, Pai, de abundante bênção. Senhor Deus, que o Senhor venha com essa palavra guardar, Senhor Deus, uma presença dentro do coração deles, que eles sejam como Josué. Senhor Deus, eu declaro sobre eles como um profeta do Senhor, sejam fortes, sejam corajosos, em nome de Jesus. Eu declaro também, Senhor Deus, sobre esse hogar de ninhos, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre esse hogar de ninhos. Senhor Deus, abençoe a Lídia, o projeto missionário dela lá no Paraguai, que o Senhor a guarde, a proteja, em nome de Jesus. A todos que estiveram aqui nessa live, os que verão essa live ainda, que o Senhor abençoe, Pai. Em nome de Jesus, as crianças da nossa nação e das nações, das nossas nações irmãs aqui, Senhor, abençoe e proteja as nossas crianças, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus lhe bendiga, Lídia, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Até a próxima segunda, a gente se encontra. Se você não estiver no grupo VIP ainda, entra lá, a gente não fica enchendo o saco lá no grupo não, é coisa importante, coloca, publica, avisa das lives, manda os pedidos de oração da semana, a gente está orando pelos pedidos aí da educação essa semana, colocamos a leitura bíblica lá dos 100 dias,
aí você pode participar com a gente, tá bom? É só me mandar uma mensagem, eu te adiciono no grupo, vai ser uma honra ter você com a gente. E você que está com a gente aqui, sempre lembre de convidar mais alguém para essa live, é importante. Numa dessa, alguém sempre, aquela semente que ela pega e é abençoada por Deus. Um abraço, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.